importante para tratar, o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Vamos falar sobre essa igreja que era uma igreja missionária e que nos legou um exemplo importante de uma igreja que de fato levava a sério a grande comissão, que para quem não sabe, a grande comissão é o ID, que não foi um pedido de Cristo, viu? Não foi um pedido, foi uma ordem que ele deu aos seus discípulos e aos cristãos, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só que o ide está dividido em 3 partes, viu? É importante informar isso. Ide pregai, ide ensinai e ide fazer discípulos. Ou seja, essa responsabilidade está sobre nós hoje, embora muito negligenciada por vezes. E aí nós precisamos fazer uma pergunta: em que momento nós perdemos essa consciência missionária? Porque esta igreja aqui era uma igreja que tinha consciência missionária, tal como nós encontramos aqui em um dos tópicos da lição de hoje, que era uma igreja que tinha consciência missionária, né? É o primeiro tópico da lição de hoje. Uma igreja que tinha consciência missionária. O segundo tópico fala de uma igreja que praticava missões transculturais, né? Ela não ficava limitada à sua cultura. E, por fim, o terceiro tópico era também uma igreja que fazia discípulos. Ela fazia discípulos, ou seja, ela treinava líderes, novos líderes. E por falta disso, tem muita igreja que está entrando em processo de declínio. Eu me refiro à igreja local. Muitas denominações que, por falta de treinar líderes, preparar inclusive uma linha de sucessão, né, está entrando em franco declínio, porque não treinou líderes. Você sabe muito bem que Moisés treinou Josué, mas Josué não preparou o sucessor. E deu no que deu. Inclusive, acerca daquela época posterior a Moisés, está escrito no livro dos Juízes que então se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras das suas mãos. Ou seja, depois que Josué morre, sem deixar sucessor para continuar, então cada um fazia o que queria. Inclusive é o que está escrito: naquele tempo não havia juiz em Israel e cada um fazia aquilo que achava correto. Ou seja, imagine uma sociedade onde você não tem liderança, uma sociedade que cada um faz o que quer. Foi o que aconteceu depois que Josué morreu sem deixar sucessor. E é importante lembrar que Jesus Cristo, ele preparou, e isso com muito trabalho durante 3 anos, 11 homens improváveis, porque Deus trabalha geralmente com pessoas improváveis. Ao contrário, por exemplo, a loja maçônica, ela trabalha com os melhores, né? Os melhores. O perfil do indivíduo que vai ingressar na loja maçônica, e eu falo isso com muito respeito, porque eu tenho amigos nessa cidade que são filiados a uma loja maçônica, né? Eles precisam ter uma conduta ilibada, inclusive não dado aos vícios, né? Tem que ser trabalhador. Mas Jesus pega homens que tinham problemas sérios, inclusive de temperamento. Problemas de temperamento. Imagine você que Tiago e João eram conhecidos como os filhos do trovão, né? Filhos do trovão. Por quê? Eles não eram brincadeira, não. Me lembro de uma época que
tinha um pessoal pregando o evangelho, mas não seguiam com eles, né? E eles perguntaram a Jesus: quer que a gente faça parar? Quer que a gente vá lá parar esse movimento? Porque eles não seguem conosco. Jesus Cristo então falou: não, deixa, né? Então, eles não eram brincadeira, não. E aí, transformados por Jesus, por essa palavra viva que era Jesus, né? Inclusive o João, ele diz: nós tocamos a palavra da vida, né? Então eles agora contagiaram as pessoas com essa mensagem do evangelho. Pedro também não era brincadeira. O pessoal fala que é pavio curto, aquela pessoa que não aguenta, não suporta pressão, né? Não suporta pressão. Ele quase mata um soldado, inclusive, uma vez, né? Inclusive aquela espada, o objetivo era a cabeça, mas aí errou, que o rapaz provavelmente se esquivou e foi na orelha. Mas a ideia era matar mesmo ali, para paralisar o pastor de Pedro, né? Então imagine só, se aquele rapaz morre naquele dia, como ficaria o ministério de Jesus naquele lugar. Então Jesus Cristo, inclusive, ele disse: Pedro, coloca essa espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ele será ferido. Hoje talvez Jesus diria: coloca essa língua na boca, né? Porque hoje a arma muitas vezes é a língua. E com a língua uma pessoa consegue matar o outro, viu? Dependendo das palavras que falem, ela pode matar o outro. Bom, de forma que, para além disso, nós tínhamos um Pedro inconstante, que era capaz de dizer: eu estou pronto para ir contigo até a morte, nunca vou te deixar. Excesso de segurança em si mesmo. Então, negou que conhecia Jesus Cristo por 3 vezes, né? Então, eu penso que esses homens, a grande beleza do que foi feito é que eles eram homens improváveis. E Jesus Cristo conseguiu fazer um excelente trabalho, e nós precisamos mirar nessa igreja para, além de sair para pregar o evangelho, porque ao contrário do que parece, Jesus Cristo não falou venham, ele falou vão, né? Vão, ide por todo mundo e pregar o evangelho. E esse por todo mundo indica que não é apenas na nossa cultura, e aí já contempla o segundo tópico, uma igreja que faz missões transculturais, né? E conseguir entrar em outras culturas, não impondo, repito, não impondo o evangelho, pregando o evangelho a toda criatura. Entendeu? Porque nós não somos a companhia de Jesus, não. Somos os discípulos de Cristo. Não somos a companhia de Jesus que chega, e quem não quiser servir a Cristo, quem não quiser se tornar discípulo de Cristo, vai pagar com a vida, né? Ou então será obrigado a servir a Cristo. Nada disso. O evangelho de Cristo não tem esse caráter impositivo. Absolutamente não. Nós não somos, reitero, nós não somos a companhia de Jesus, não. Entendeu? Para chegar e implantar o evangelho a qualquer custo, queira ou não, vão ter que abraçar essa visão do reino de Deus. Não é por aí. Inclusive a lei ordena e a graça convida, viu? Eu quero nesta manhã lembrar a você que Jesus Cristo deixou para nós um modelo, até para orar. Ele nos incitou a orar.
deixando uma oração modelo, que ali tem tudo. Mas não era para a gente ficar rezando, era para conversar com Deus, porque Ele apenas nos provocou a isso. Jesus incita, ou seja, nos provoca. Nos provoca. Eu me lembro que no trabalho, uma vez na Secretaria de Serviços Públicos, numa reunião que tínhamos pela manhã, alguém disse: por que nós não podemos, então, a partir de agora, começar a fazer toda manhã a oração de São Francisco de Assis? Eu falei: muito bonita essa oração, inclusive, só que essa oração é dele, é de São Francisco de Assis. Agora Deus quer ouvir a sua, né? Com as suas palavras, fala com Deus, e Deus está observando palavras bonitas. Ele quer a sinceridade do seu coração, né? Sua sinceridade. Então fale com Ele nas suas palavras, como brasileiro que é, inclusive. Não precisa você ficar imitando a oração de ninguém, reproduzindo a oração de ninguém, até porque reza são palavras decoradas e a pessoa está ali rezando e está pensando no cara que deve um dinheiro e ainda não pagou, né? Tem por aí essas nuances das palavras decoradas. Bom, voltando então, por último e não menos importante, essa igreja que tinha uma consciência missionária nos provoca nesta manhã a pensar que onde foi que nós perdemos a consciência missionária, porque nós nos tornamos, pelo menos a grosso modo é o que eu percebo, ensimesmados, viu? Nós nos tornamos ensimesmados. Eu vou lembrar você um pouco do que já foi. Terminamos a escola dominical no domingo ao meio-dia. Porque hoje, quando tem escola bíblica dominical, geralmente termina 11 horas, né? Ou no máximo 11h30. E assim mesmo o pessoal está olhando para o relógio, às vezes querendo ir embora, querem ir para casa, né? Porque tem muita coisa para fazer. E nós já saímos meio-dia da escola bíblica dominical no templo onde a igreja se reúne, e era muito comum o pastor dizer: irmãos, 2 horas nós especialmente eram tomar de frente. A cidade ficava determinado lugar fazendo oração por alguém, e aquela oração fervorosa, e em outro lugar tínhamos um cristão de uma igreja fundamentalista, uma igreja tradicional, lendo um texto da Bíblia, calmo, sereno e tranquilo, mas todos pregando o evangelho. Todos ali pregando o evangelho. A cidade era permeada de cristãos pregando o evangelho a toda criatura naquela cidade. Bom, o tempo foi passando, nada. Chegamos que agora estamos muito cansados. É para descansar. O tempo que eu tenho para descansar é esse. Pronto. Com relação às viagens, nem na zona rural estamos conseguindo ir mais. Nem na zona rural. E hoje, quando alguém vai, geralmente
está preocupado com o cachê, né? Nós temos, inclusive, eventos que são realizados que se cobra um valor, muitas vezes um valor elevado, para que o povo vá ouvir a palavra de Deus, porque também tem que pagar o pregador e tem que pagar os cantores que ali estarão. Me lembro de uma vez que nós tivemos aqui um congresso da família em Vitória da Conquista com um determinado pregador muito conhecido no Brasil, não citarei o nome por uma questão de ética, o congresso da família, e o tema era A Família Pede Socorro. E o valor cobrado era R$50, e eu disse, a família está pedindo socorro mesmo, porque tem gente que gostaria de ir, mas não pode, né? Tem gente que gostaria de ir, mas não, certamente não será possível, porque não tem condições financeiras para estar nesse evento, embora, com muito apreço a esse pregador, não poderão estar presentes. Me lembro também de um evento que aconteceu agora no dia 5 e 6 de setembro, uma conferência lá no Rio de Janeiro, na Tijuca. Cada ingresso foi cobrado R$1.997. E pasmem vocês, esgotou. Não teve mais como vender ingressos, porque a casa não cabia mais. Locaram um espaço, trouxeram pregadores, inclusive dos Estados Unidos, e ali aconteceu a conferência, inclusive chamada Conferência Destino. R$1.997, e já estão programando a próxima conferência para o ano de 2026. Bom, estou dizendo isso para dizer para você o quê? Que nós invertemos a grande comissão. Agora venham. Enquanto Jesus Cristo falou, vão, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós invertemos. Quero lembrar uma frase dita pelo pastor Samuel Mariano. Se alguém está indo para o céu e não quer levar outro com ele, é porque talvez não esteja indo. Vou repetir a frase. Eu gosto muito dela. Se alguém está indo para o céu, Cristo. E aí segue uma confissão de fé, que é isso que nós precisamos também recuperar. Não apenas a grande comissão que ficou pequena, que é o ID, mas a nossa confissão de fé. Em que é que nós cremos mesmo? Em que é que nós cremos? Porque para uma heresia não encontrar espaço no nosso meio, é preciso definir qual é a nossa confissão de fé. É preciso definir. Nós cremos em que mesmo? Eu me lembro que isso parece tão óbvio, né? Tem coisa que parece tão óbvio que as pessoas até estranham. Eu me lembro que em uma determinada palestra eu perguntei: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? E uma mulher lá na plateia disse: Deus é mais, Deus é tudo para mim. Uma outra pessoa então se pronunciou também e disse: Deus é tudo para mim. Oxe, não parece uma pergunta sem sentido? Quem é Deus para você? Não parece uma pergunta sem sentido? Pois bem, Jesus também fazia perguntas que pareciam sem sentido. Eu não sou ele, mas aprendo com ele. Uma vez ele pergunta para um cego chamado Bartimeu: o que queres que eu te faça? Cego e mendigo. Ele estava ali pedindo esmola.
pedindo esmola. Jesus Cristo pergunta: que queres que eu te faça? E eu fiquei me perguntando, que pergunta interessante, porque tudo que um cego quer, o quê? É ver, não é? Engano meu. Oh, que engano meu. Por incrível que pareça, tem cego. Tem gente até que diz assim: eu vou para a igreja todo dia e quem vai pagar minhas contas? Então nós queremos dinheiro. Pois bem, Jesus pergunta para aquele cego de nascença e mendigo: que queres que eu te faça? O cego então responde: eu quero ver. Há uma grande distância, às vezes há uma grande distância entre aquilo que nós queremos e o que nós precisamos. Ele precisava ver. Então, quando eu pergunto quem é Deus para você, eu estou propondo que eu e você questionemos a nossa fé, a nossa perspectiva sobre Deus, não é? Porque a maneira... Isso ficou muito claro em uma das suas últimas mensagens, inclusive aqui em Vitória da Conquista, quando aqui esteve, ele já estava com a saúde um tanto debilitada, ele ficava em pé, não tinha aquela aparência tão firme, mas a mensagem que ele pregava era de uma firmeza. O homem demonstrava uma firmeza em Cristo tão grande. E ele prega sobre aquele texto: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele então dizia: ide por todo mundo, repetindo as palavras de Jesus. E depois ele diz na sua pregação: é muito perigoso resistir a alguém que tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas nós fazemos isso. E ele lembrava que em não ir pregar o evangelho, estávamos resistindo à determinação de alguém que tem todo o poder no céu e na terra. E eu fiquei pensando naquele momento que se eu estou indo numa pista, no anel viário, por exemplo, e um guarda, um policial rodoviário mandar eu parar, não vou prosseguir. Você pode ter certeza que eu vou parar. E lhe aconselho fazer o mesmo, viu? Sob pena de que, se não fizer, você pode ter inclusive uma perseguição implacável daquela viatura e até, quem sabe, ter o carro crivado de bala. Mas nós paramos por uma questão até de bom senso, de sanidade mental. Jesus Cristo manda a gente parar, a gente não para. Manda a gente ir e nós não vamos. Já parou para pensar sobre isso? Ou nós somos loucos, ou não conhecemos a Deus direito. Ou então aquilo que foi injetado em nós no Éden é mais perigoso do que a gente pensa, a ponto de nos deixar... Então, alguma coisa... sequer afirmam a sua fé.
Muitos não sabem que ele é cristão. É como se fosse um agente secreto infiltrado naquela empresa, naquela universidade. Eu me lembro que por várias vezes eu já afirmei: qual é a sua religião, Davi? Lá na UESB. Eu falei: minha religião é Cristo. Mas qual? Não, minha religião é Cristo. Minha religião é Cristo. Não é? E congrego na Igreja Batista da Palavra. Mas minha religião é Cristo. Então, isso inclusive me compromete bastante, viu? Porque aí eu tenho que andar como ele andou, eu tenho que viver como ele viveu, que não é fácil, falar como ele falou, e nós somos muito observados sem perceber, viu? Então eu quero nesta manhã dizer para você que sobre esta lição de hoje, o caráter missões mesmo podemos orar. Nós precisamos pensar que não precisamos treinar. E é interessante que o texto áureo dessa lição de hoje, observe, havia entre os quais, ou seja, o evangelho que era todo aquele que não era judeu. E é interessante como o contexto aqui, no capítulo 11, fala inclusive que depois da morte de dispersos, ou seja, lá já tinha então cristãos por conta dessa dispersão, né? Pregando o evangelho para os gregos que receberam a palavra de bom grado. E agora dos dois povos Deus fez um, judeus e gentios? Não. Agora a graça de Deus se há manifestado aquela igreja dessa dispersão que tinha como pano de fundo a perseguição. Lembrando que Cornélio foi o primeiro nesse caso aqui,
Dito isso, eu quero dizer para você que essa igreja, e não a igreja da reforma, viu? Com todo respeito aos reformadores, mas os a igreja missionária. Inclusive, é interessante pensar que uma igreja que não tinha título, viu? Não tinha título. Não tinha assim, qual é o nome dessa igreja? Não tinha. Primeiro foram chamados de os do caminho. Só isso. E qual era o nome da... Não tinha. Não tinha CNPJ. Eram torturados, mas não paravam. A única forma era só matando. Interessante que depois de morto, ainda o nome dele foi, mas permaneceu com eles, porque a mensagem estava viva no coração deles. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que eram homens dos quais o mundo não era digno, mas que ainda falam, hoje ainda falam, né? E depois de tanto tempo, mais de 2000 anos, queridos, eles continuam falando conosco, através da vida deles que nos edifica. Tudo por um trabalho muito bem feito de Jesus Cristo. Mas muito bem feito mesmo. Olhe, os governos passam, queridos. As pessoas se vão, mas a igreja vai permanecer. A igreja vai permanecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vão prevalecer contra a igreja. Pode se levantar o cão mais velho do inferno, ninguém vai parar a igreja. A igreja continua. Então fique tranquilo, porque a igreja tem dono, queridos. A igreja tem dono. Estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo. O dono é o próprio Senhor Jesus Cristo, que morreu, né, para salvar esse povo. Então fique tranquilo que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Tem gente que pensa que é dono, né, da igreja local, da denominação que representa. Não, mas o todo
próprio carro, ele cometeu suicídio. Às 11h45 do dia 8 de setembro de 1994, na cidade de Westminster. E aí o que é que acontece? 11h52 da noite. Olha, o fato acontece em 11h45. 11h52, o pai e a mãe chegam em casa. Eles haviam saído. E ao chegar se depara com aquela cena. O filho morto dentro do próprio carro. Cometeu suicídio. Havia uma tristeza, um sofrimento insuportável. E quando a pessoa perde a vontade de viver, passa a desejar a morte. E ele não deu conta de lidar com aquele sofrimento. Os pais não perceberam e ele comete suicídio no dia 8 de setembro de 1994, às 11h45 da noite, e deixou um bilhete para os pais. Pai, mãe, não se culpem, amo vocês. Isso nos faz pensar sobre quantas pessoas estão agora passando por um sofrimento insuportável e não são percebidas naquele sofrimento. A cada 45 minutos, uma pessoa no Brasil comete suicídio. É um dado alarmante. E eu queria dizer para você nesta manhã que nós gostaríamos de ter tempo aqui para falar sobre as causas que levam uma pessoa a cometer suicídio. Quais são os motivos principais que estão por trás de uma ação como essa? Gostaria de falar também sobre a família que tem que lidar com esse constrangimento, esse sentimento de culpa, né? A dor da ausência daquele que se foi e de forma tão trágica, mas não tenho mais tempo. Porque muitas vezes se fala muito sobre o suicídio, mas não se fala da família que lida com esse sofrimento e também não se fala do processo de definhamento da vida. Aquelas pessoas que estão morrendo em vida estão perdendo gradativamente a vontade de viver. Mas eu quero terminar dizendo a você, seja qual for o sofrimento, se você está me ouvindo agora, está passando por uma dor, né? Luto mal elaborado, não processou o luto, perdeu alguém na família, um relacionamento que acabou e você não está conseguindo processar a dor da ausência de alguém, um relacionamento em crise ou luto financeiro, qualquer que seja a situação, a vida está perdendo sentido, mas eu venho lhe dizer, vale a pena viver. Agora, Jesus Cristo dá sentido à vida. Sem Ele a vida não tem sentido, viu? Estou falando aqui como estudante da Bíblia. Quero dizer para você que sem Jesus Cristo a vida não tem sentido. Porque a vida está nele. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é a vida. Então, lembre-se, só Jesus Cristo salva, inclusive do suicídio. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui, vem aí o meu amigo, Pastor João. O programa que ele vai apresentar é Fonte de Vida. Um programa líder em audiência nesse horário. E lembre-se, breve Jesus voltará. Agradeço ao meu amigo Cauã, que com muita competência trabalhou para que a imagem da melodia chegasse até você e o som da melodia também. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Não tenho tempo para os recadinhos hoje. Não tenho mais tempo. Um abraço a Luiz, a sua esposa, fisioterapeuta, irmã Marilange. Quero abraçar também Carlyle, que é ouvinte de carteirinha desse programa. Quero mandar um beijo para minha esposa, para os nossos filhos, Isabela, Rafaela e Marcos Davi. E para todos que ficaram comigo até agora, nosso muito obrigado pela sua companhia. E vem aí o programa Fonte de Vida com o Pastor João. Forte abraço
do seu amigo de sempre, Davi Amâncio, e que Deus abençoe em nome de Jesus.